Você acha que o céu ficar escuro é algo normal. Grande engano. No universo existem infinitas estrelas semelhantes ao Sol, e cada uma delas emite luz. Você aponta o dedo para qualquer direção do céu. No fim infinito daquela linha de visão, certamente há uma estrela, luz sobre luz, e mais luz. O céu deveria ser iluminado como uma parede branca, tão brilhante que você não conseguiria abrir os olhos. Mas olhe pela janela. E está escuro. Isso é como entrar em um quarto cheio de lâmpadas. Lâmpadas empilhadas do chão até o teto, todas acesas. E ainda assim o quarto está completamente escuro. Onde estão as lâmpadas? Onde está a luz? Essa pergunta atormentou a humanidade por centenas de anos. E a resposta vai fazer você enxergar o céu noturno de uma forma totalmente diferente. Esse bug tem um nome: paradoxo de Olbers. Em 1823, o astrônomo alemão Olbers o formulou oficialmente. Mas, na verdade, já havia gente pensando nisso há 400 anos. Pense bem. Se o universo é infinito e o número de estrelas também é infinito, então, ao olhar em qualquer direção, sua linha de visão inevitavelmente acabaria colidindo com uma estrela. É como ficar no meio de uma floresta infinita. Não importa para onde você olhe, no final sempre há um tronco. Sem espaços, sem escuridão, só luz. Mas aí surge o problema. O que você vê no céu todas as noites? E escuridão. Isso não faz sentido. Não faz sentido matemático. Não faz sentido lógico. Ou o universo está enganando você, ou a sua compreensão do universo está errada desde a base. O interessante é que esse problema atormentou os maiores cientistas por séculos. Kepler pensou nisso. Halley pensou nisso. Até Einstein refletiu sobre isso. Ninguém conseguiu dar uma resposta perfeita. Até que, no século XX, a humanidade descobriu três coisas. Essas três coisas, juntas, resolveram completamente o mistério. E cada uma delas dá arrepios nas costas. E então, qual é a primeira? O universo não é eterno. Em 1929, o astrônomo americano Hubble descobriu um fenômeno estranho. As galáxias distantes estão se afastando, e quanto mais distantes estão, mais rápido se afastam. O que isso significa? Em termos simples, significa que o universo está se expandindo, como um balão sendo inflado. Você desenha dois pontos na superfície do balão. Quanto mais ele cresce, mais os pontos se afastam. As galáxias no universo fazem exatamente a mesma coisa. E se invertermos o raciocínio, se o universo está sempre crescendo, voltando no tempo, ele ficaria cada vez menor, até, no fim, virar um único ponto. Quando foi isso? Há cerca de 13,8 bilhões de anos. Naquele instante, o universo nasceu. Isso é o Big Bang. O que significa 13,8 bilhões de anos? Se comprimirmos esse tempo em um único ano, quando surge a civilização humana, às 23h59 do dia 31 de dezembro, nos últimos 10 segundos, o universo funcionou sozinho o ano inteiro. Nós acabamos de chegar. Você sabe o que isso significa? O universo tem um começo. Ele não existiu para sempre. Ele tem um aniversário. E o que isso tem a ver com o céu escuro? Tudo. Se o universo tem um começo, a luz também tem um começo. A luz que vem de além de 13,8 bilhões de anos-luz simplesmente ainda não teve tempo de chegar aos seus olhos. Você não a vê não porque ela não exista, mas porque ela ainda está a caminho. É como você estar em um quarto cheio de lâmpadas, mas algumas acabaram de ser acesas e a luz ainda não chegou até você. Então o que você vê é apenas escuridão. Mas esse é apenas o primeiro motivo. O segundo é ainda mais absurdo. Você sabe que a luz tem cores, certo? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Isso é o que o olho humano consegue ver. Mas o espectro da luz é muito maior do que isso. Infravermelho você não vê. Ultravioleta você também não vê. Eles ainda são luz. Só estão fora da capacidade dos seus olhos. É como o apito para cães. O cachorro ouve. Você não. Não é que o som não exista. É que seu ouvido não alcança. Então surge o problema. O universo está se expandindo. O próprio espaço está sendo esticado. E quando a luz viaja pelo espaço, ela também é esticada. O comprimento de onda aumenta. A luz azul vira verde. A verde vira amarela. A amarela vira vermelha. A vermelha vira infravermelho. E, por fim, micro-ondas. Você simplesmente não consegue ver. Isso se chama desvio para o vermelho. A luz das estrelas distantes viaja por bilhões de anos até chegar até você. Quando chega, já não é mais luz visível. Ela se transformou na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que preenche todo o universo. Sua temperatura é de apenas menos 270 graus Celsius. O que isso significa? É 3 vezes mais fria do que o ponto mais frio da Antártida. Fria a ponto de nem as moléculas quererem se mover. Você não consegue vê-la a olho nu, mas ela existe. Em 1965, 2 engenheiros americanos a descobriram por acaso. Eles acharam que era um defeito no equipamento, mas era o calor residual do universo. Então a escuridão que você vê não é realmente escura. É porque, quando a luz chega aos seus olhos, ela já se transformou em um comprimento de onda que você não consegue enxergar. As lâmpadas ainda estão acesas. É você que não consegue ver. Mas espere.
Isso ainda não é o mais desesperador. O realmente assustador é a terceira coisa. Você acha que o Sol vai brilhar para sempre. Errado. O Sol ainda tem cerca de 5 bilhões de anos de vida. 5 bilhões de anos parece muito, certo? Mas o Sol já queimou por 4,6 bilhões de anos. Mais da metade da sua vida já passou. O tempo restante é como um adulto de meia idade olhando para a contagem regressiva da aposentadoria. Quando o combustível acabar, ele se apaga, vira uma anã branca. E, por fim, esfria até se tornar uma anã negra, sem emitir nenhuma luz. Todas as estrelas do universo são assim. Elas não são eternas. Elas nascem, queimam e morrem. Algumas estrelas a dezenas de bilhões de anos-luz de distância estavam vivas quando a luz partiu, mas quando essa luz chegou até aqui, elas já tinham morrido há muito tempo. A luz que você está vendo agora pode ter vindo de uma estrela que morreu há bilhões de anos. É uma carta de despedida atrasada. Quando você a recebe, quem a escreveu já não existe mais. O que realmente dá arrepios é juntar essas três coisas. O universo tem um começo. A luz envelhece e fica vermelha. As estrelas morrem. Essas três coisas apontam para a mesma conclusão. O céu noturno é escuro, porque o universo ainda é jovem demais. 13,8 bilhões de anos parecem muito, certo? Mas para a luz, esse tempo ainda não é suficiente. Se o universo fosse realmente infinitamente antigo, o céu deveria ser branco. Mas o universo acabou de começar, a luz ainda está a caminho. Algumas nunca chegarão, porque a expansão do universo é mais rápida do que a própria luz. Você está naquele quarto cheio de lâmpadas. As lâmpadas estão acesas. Mas o quarto está ficando cada vez maior, tão grande que a luz de algumas lâmpadas nunca vai conseguir alcançar você. A distância entre vocês aumenta. A cada segundo aumenta. E por isso o que você vê é a escuridão. Essa é a verdadeira razão pela qual o céu noturno é escuro. Não porque não haja luz, mas porque a luz está presa. Presa no tempo, presa no espaço, presa na expansão do universo. E o que é realmente desesperador, ainda está por vir. O universo não vai parar de se expandir. Ele continuará crescendo. As galáxias ficarão cada vez mais distantes. A luz ficará cada vez mais vermelha. Daqui a 10 bilhões de anos, você conseguirá ver apenas metade das galáxias que vê hoje. Daqui a 100 bilhões de anos, tudo fora da Via Láctea desaparecerá do campo de visão. Não porque tenha sido destruído, mas porque correu rápido demais. A luz não consegue alcançar. Naquele tempo, o céu noturno será ainda mais escuro, completamente vazio. Apenas a Via Láctea flutuando sozinha no universo, como uma ilha solitária em um oceano negro infinito. Todas as evidências desaparecerão. Se alguma forma de vida surgir naquela era, ela nunca saberá que o universo teve um Big Bang. Nunca saberá que existiram incontáveis galáxias. Eles acreditarão que a Via Láctea é todo o universo, e estarão eternamente sozinhos. Você consegue imaginar esse tipo de solidão? Ao redor, 10 bilhões de anos-luz de vazio. O que são 10 bilhões de anos-luz? É a distância que a luz percorre em 10 bilhões de anos, sem nem mesmo um eco. E o fim de tudo isso é a morte térmica. Todas as estrelas se apagam. Toda a energia se dissipa. A temperatura se aproxima infinitamente do zero absoluto. O universo inteiro se torna um silêncio absoluto. Até a palavra escuridão perde o sentido, porque não há mais olhos para vê-la. Mas há algo estranho nisso tudo. Você já se perguntou, por que justamente agora? Porque vivemos em uma época em que podemos ver a noite, e também ver as estrelas. Se o universo fosse um pouco mais jovem, a luz ainda estaria a caminho. O céu seria ainda mais escuro. Não veríamos nada. Se o universo fosse um pouco mais velho, as galáxias já teriam se afastado, e também não veríamos nada. Vivemos exatamente em uma janela de tempo, uma era em que podemos ver tanto a escuridão quanto a luz das estrelas. E isso não é coincidência. Os astrônomos chamam isso de coincidência cosmológica. O momento em que existimos é justamente quando a densidade da matéria e a densidade da energia escura são semelhantes, um pouco antes ou um pouco depois. A estrutura do universo seria completamente diferente. Talvez nem existíssemos. Em outras palavras, o simples fato de você conseguir levantar a cabeça e ver as estrelas já é um milagre. Essa janela não ficará aberta para sempre. Ela está se fechando. A cada segundo, a fronteira do universo observável recua. Algumas luzes estelares que você vê hoje, amanhã já não verá mais. Elas estão desaparecendo. Então voltamos à pergunta inicial. Por que o céu é escuro? A resposta não é porque falta luz, nem porque há poucas estrelas, mas porque o universo foi feito assim. Ele tem um começo, ele está se expandindo, ele vai envelhecer, e nós vivemos exatamente em um instante intermediário, um momento em que podemos ver a escuridão, e também podemos ver a luz. Você está naquele quarto cheio de lâmpadas. Agora você entende. As lâmpadas estão acesas, mas algumas luzes ainda estão a caminho, algumas já envelheceram, e algumas nunca chegarão, e você apenas está aqui, em um ponto perfeito no tempo, vendo a escuridão. Essa escuridão não é vazio. Ela é a prova dos 13,8 bilhões de anos de história do universo. É a forma do tempo. É a pegada do espaço.
Da próxima vez que você olhar para o céu noturno, você não estará vendo nada. Você estará vendo que o universo ainda é jovem, que a luz ainda está a caminho, que algumas histórias ainda não terminaram. Esse é o lado mais romântico da noite. Ela não é o fim. Ela é uma carta que ainda não foi totalmente escrita. E, por fim, quero te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você realmente parou e olhou para o céu estrelado?